Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Hoje nós vamos ver um assunto muito pedido pelos estudantes, que é o assunto figuras de linguagem. Algo que cai bastante na prova do Enem e em concursos públicos. Esse assunto já é estudado desde o ensino fundamental. Para falarmos sobre as figuras de linguagem, nós precisamos lembrar lá da nossa aula de conotação e denotação. As palavras podem ter o sentido literal, dicionarizado, ou o sentido figurado. Então, por exemplo, se eu penso na palavra flor, a palavra flor pode ter a seguinte denominação no dicionário: termo especializado da botânica usado para designar a estrutura reprodutiva das angiospermas. Então, nós temos aí uma definição da palavra flor. Essa definição está no sentido denotativo, sentido literal. Mas eu também posso usar a palavra flor para dar outras ideias e outros sentidos. Por exemplo, se alguém olha para uma mulher e diz: essa mulher é uma flor. A palavra flor já não vai mais ter o mesmo sentido de termo especializado, de um termo da morfologia vegetal. Neste caso, a mulher pode estar sendo comparada a uma flor por sua beleza, delicadeza, por seu perfume. Ou seja, para expressar determinadas palavras, nós vamos recorrer a alguns recursos para que a forma como eu falo ou me expresse fique mais atrativa a quem vai receber essa mensagem. Então, vamos ver uma definição para as figuras de linguagem. São recursos linguísticos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar. Ou seja, nós usamos as figuras de linguagem para ampliar o nosso modo de dizer, as nossas expressões. Hoje nós vamos estudar as seguintes figuras de linguagem: comparação, metáfora, catacrese, prosopopeia e sinestesia. Vale lembrar que essas figuras podem não aparecer sozinhas, ou seja, eu posso ter num texto várias figuras. A primeira figura que nós vamos ver é a comparação. A comparação é a relação estabelecida entre termos com a presença de um elemento comparativo. Por exemplo, ele parece um urso. Neste caso, a palavra ele, ou seja, ele, está sendo comparado a um urso. O que me diz que aqui nós temos uma comparação? O elemento comparativo parece. Então, quando eu estabeleço entre as palavras, entre os termos, essa relação de comparação, nós temos então a figura de linguagem com o mesmo nome. Para saber se a figura de linguagem é realmente uma comparação, nós vamos observar as palavras, os termos comparativos, como, por exemplo, palavras feito, tal qual, que nem, assim como, como. Além disso, nós também podemos utilizar os verbos parece, lembrar. Ele me lembra um urso. Então, nós podemos utilizar várias palavras. Além disso, nós temos as seguintes expressões: é melhor do que, ou melhor que, pior do que, pior que. Ou seja, na comparação, nós vamos ter essa relação de semelhança entre os termos, mas sempre com a presença do elemento comparativo. Vamos ver mais um exemplo. Você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo e seu calcanhar vai dar de 10 no de Aquiles. Então, o que me diz que aqui nós temos uma figura de linguagem comparação? Nós vamos ver a presença da palavra como. Você vai correr como Mercúrio. Mais uma vez, a palavra como aparece aqui. Ficar bonito como Apolo. É claro que aqui nós temos outras figuras de linguagem, mas o nosso foco vai ser na comparação. Além da comparação, nós temos também uma outra figura de linguagem que estabelece essa relação entre as palavras. É a figura de linguagem chamada metáfora. A metáfora também vai estabelecer essa semelhança, mas a diferença é que ela virá sem o elemento comparativo. Então, no exemplo anterior, nós vimos que ele se parecia com o urso, ele era como o urso. Para aplicar a metáfora, eu deveria tirar o elemento comparativo. Ele é um urso. Então, neste caso, eu teria aí o sentido figurado também. Vamos ver mais um exemplo.
O amor é o carinho, é o espinho que não se vê. Em cada flor é a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Então aqui quando se diz que o amor é o carinho, que o amor é o espinho, que o amor é a vida quando chega sangrando. Então nós temos aí essa linguagem metafórica, essa relação, essa comparação sendo estabelecida sem a presença do elemento comparativo. Lá no início da aula, quando eu dei o exemplo, ela é uma flor, nós temos aí uma metáfora, porque de fato a pessoa não é ali uma flor com suas características, e sim é estabelecida uma relação entre a mulher e a flor. A metáfora também pode aparecer em forma de imagens. Ao longo das nossas aulas, nós vamos resolver várias questões com essas figuras. Mais um exemplo de metáfora. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então aqui nós temos uma relação sendo estabelecida entre a internet e o tribunal. Mas para estabelecer essa relação, não é utilizado o elemento comparativo. Não está escrito aqui, a internet parece um tribunal, a internet é como um tribunal. E sim, a internet é um tribunal. Nós sabemos que, de fato, a internet não é literalmente um tribunal, mas ela está sendo comparada por diversas razões. Então, nós temos aqui a metáfora. A catacrese é conhecida como uma metáfora desgastada. Em algum momento, essa palavra pode ter sido utilizada no sentido metafórico e, de tanto utilizá-la, essa metáfora já não é mais percebida. Por quê? Nós não teríamos outro termo para designar tal palavra. Então, nós temos a catacrese, que ocorre quando, por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro por empréstimo. Então, por exemplo, o pé da mesa quebrou. Nós sabemos que a mesa não tem ali de fato um pé, a mesa não anda, mas de tanto usarmos a expressão pé da mesa, pé da cadeira, essa expressão se tornou cristalizada. Então, nós temos aqui pé da mesa representando uma catacrese. Um outro exemplo de catacrese. Estou com uma dor na boca do estômago. Então, a expressão boca do estômago vai trazer esse exemplo de catacrese. Então, nós temos aqui boca do estômago, assim como pé do ouvido. Mais um exemplo. Vamos embarcar no avião. Ué, mas embarcar não deveria ser no barco? Então, de tanto utilizar a expressão embarcar, essa expressão se cristalizou. Então, nós usamos embarcar no avião, embarcar no trem, embarcar no barco. A expressão embarcar, neste caso, vai representar uma catacrese. A outra figura é a prosopopeia, ou personificação, também conhecida como animismo. Alguns autores vão diferenciar a personificação da prosopopeia, mas isso para provas específicas. Para a maioria das provas, nós vamos considerar a mesma figura. Então, o que seria essa prosopopeia ou personificação? É quando eu atribuo características humanas a seres não humanos, ou ainda, quando eu atribuo características animadas a seres inanimados. Aqui nós temos o exemplo de um mosquito segurando um peso. Nós sabemos então que aqui nesta imagem o mosquito está recebendo uma característica humana, que é a característica de repente de praticar exercícios. Nós sabemos que de fato não é possível que o mosquito faça isso. Então, o mosquito colocado na condição de humano vai representar essa personificação. Já existiram várias questões mostrando, por exemplo, uma mesa com asas. Ah, mas o humano não tem asa. Neste caso, o que se aplica aí é a características de seres animados a seres inanimados. Vamos ver mais um exemplo. Nessa música, a expressão "a lua me traiu", nós temos uma característica humana sendo atribuída à lua. Por fim, a sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que vai misturar as sensações do sentido. Ou seja, essas sensações vão aparecer no mesmo plano. Que cheiro gostoso! Você sente o cheiro com o olfato e o gosto com o paladar. Quando essas sensações são misturadas, nós temos a sinestesia. Para saber se o cheiro é gostoso, você não precisa utilizar o paladar para isso. É verdade. Outro exemplo, que voz doce. Aí nós estamos misturando
a audição com o paladar. E vários outros exemplos quando eu digo que cor gritante é a cor dessa camisa. Você vai observar que a cor atribuída pela visão é misturada com a audição. A sinestesia, assim como outras figuras, também pode aparecer em imagem. Nós vamos observar a figura de uma pessoa bebendo algo que se parece com notas musicais. Então nós temos aí notas musicais que me lembram o quê? A audição, misturadas ao paladar. Todas essas figuras carregam relação de semelhança. Nas próximas aulas nós veremos ainda outras figuras de linguagem. Até a próxima aula, até mais!